Era uma vez, nós humanos explorávamos montanhas altas e vales baixos para apaziguar nossas barrigas roncando. Hoje em dia, tudo o que precisamos nos preocupar é vasculhar os corredores do Walmart, e isso pode ser muito selvagem às vezes. Você acredita que toda comida do supermercado é segura para comer, certo? Bem, vamos apenas dizer que este vídeo lhe dará muito o que pensar. Veja isso, por exemplo. Você já notou uma mancha branca estranha na sua banana? Bem, sinceramente espero que não. A verdade sobre esta mancha branca e as outras revelações horríveis baseadas em alimentos que compramos no supermercado vai realmente fazer a sua pele arrepiar. Então, se não deixou seu like, agora é a sua chance e inscreva-se no canal para ficar sempre atento sobre tudo o que acontece de surpreendente no mundo. E bora pro vídeo! Surpresa na banana. Então, o que são esses pequenos montes estranhos e por que você deveria se preocupar? Bem, esses pequenos crescimentos brancos são na verdade os ninhos de aranhas, e não qualquer aranha, a aranha errante brasileira, a aranha mais venenosa do mundo. Sua mordida é tão tóxica que ataca instantaneamente o sistema nervoso, causando náuseas, visão turva, dor excruciante e finalmente a morte. Então, quase tão doloroso quanto uma ressaca. Raramente você vai encontrá-las fora de sua terra natal sul-americana, mas devido ao seu amor de se esconder em lugares escuros e úmidos, elas ocasionalmente se contrabandeiam entre bananas, onde fazem as viagens das regiões tropicais em que são colhidas para sua mercearia local e eventualmente sua casa. De fato, em 2013, uma família britânica teve que evacuar sua casa em Londres, enquanto dezenas de aranhas mortais brotavam de suas bananas. Concy Taylor, de 29 anos, estava prestes a comer uma banana quando ela viu uma mancha branca suspeita na fruta. Ela inicialmente pensou ser mofo, mas em uma inspeção mais próxima ela ficou horrorizada ao ver as pequenas aranhas caindo sobre a mesa e correndo por aí. Os Taylors fugiram para a segurança e tiveram sua casa fumigada por aranhas mortais. Felizmente, mesmo em seu habitat natural, apenas uma em 500 filhotes dessa espécie chegam à idade adulta, e suas presas não são fortes o suficiente para perfurar a carne humana até que estejam maduras, significando que qualquer perigo real era bastante improvável. Ainda assim, eu não acho que teria paz de espírito enquanto não soubesse que cada um dos pequenos espreitadores de 8 patas fossem descartados. Ok, então encontrar um ninho de aranhas bebê é assustador, com certeza, mas imagine encontrar uma aranha errante brasileira mais desenvolvida junto para a viagem. Bem, essa história de terror tornou-se realidade para uma família de Staten Island em 2016, quando eles voltavam do supermercado com um pouco mais do que eles esperavam. Vou deixar você ver por si mesmo. What is it? It's alive! What is that? Is that the mother? Oh! Yeah. It is you. That's the baby. No, that No. must be the mother. No, you gotta see the babies are in here. The babies are over there in the corner. These little white. No, I just saw one. I can't. Ron, it's gonna make me vomit. I feel better now that I see it though. Oh, look at that big fat butt. I can't open the box. How bad is I want to know what It's kind of huge. spider this is. Take a picture of it. Eu, no lugar deles, daria uma recepção mais acolhedora com uma sola do meu sapato. A raça desta aranha cinzenta não está confirmada, apesar de ser da América do Sul, é provavelmente uma dessas venenosas aranhas errantes brasileiras. Aparentemente o único de sua ninhada que chegou à adolescência em seu pequeno apartamento de saco de ovos. Considerando que a mordida de um desses pode levar à morte, a única escolha racional aqui seria queimar a banana, e a casa junto com ele para ser uma boa medida. E se isso não for ruim o suficiente, imagine descobrir uma viúva negra apenas relaxando em seu brócolis.
Sim, em 2018, Jacob Vogue, um estudante de Ohio, tropeçou neste amigo de 8 patas em seu brócolis. Embora seja verdade que a mordida venenosa da viúva negra pode causar náuseas, dificuldades respiratórias e fadiga muscular, felizmente raramente resultam em morte. Então, quando a vida não está apenas lhe dando limões, mas também aranhas venenosas em seus vegetais, você tem que encontrar os aspectos positivos da vida, certo? E em uma reviravolta do destino, essa história infernal teve de fato um final feliz. Depois de alertar o santuário animal local, a amiga aranha de Jacob foi adotada e recebeu o nome fofo de Brócolis pelo santuário de Ohio. Outra chance. Encontrar uma viúva negra em seus brócolis dificilmente é uma ocorrência comum. De todas as coisas, é muito mais provável que você encontre pequenos insetos chamados pulgões infestando seu brócolis congelado, já que a Anvisa permite até 60 deles por 100 gramas. Estas pequenas criaturas são notórias por infestar jardins e regularmente entram em seus brócolis, casas e eventualmente estômagos, mas confie em mim, você logo verá que isso não é tão ruim quanto algumas das outras coisas que as pessoas encontram em seus alimentos. A bordo da laranja. A laranja temporal é a quinta fruta mais popular do mundo, e com seus benefícios que vão de melhorar o desenvolvimento da pele e do cérebro, para supostamente até mesmo diminuir o risco de câncer de cólon. Não é nenhuma surpresa que não tenhamos o suficiente, mas espere. Antes de ir comprar um balde cheio dessa fruta milagrosa, você pode querer ouvir a história de Hanson Ali primeiro. Em 2014, Hanson comprou um pacote de tangerinas na mercearia britânica. No meio de uma farra de mandarim, o jovem de 25 anos comeu sua quarta laranja, apenas para abrir uma história de terror da vida real. O que estava diante dele era uma larva grande e gorda com uma comitiva de ovos. Larvas como esta são crias de moscas das frutas, e como seu nome pode sugerir, elas põem principalmente seus ovos dentro e ao redor das frutas ou em outros materiais orgânicos úmidos. À medida que suas minúsculas larvas emergem dos ovos, elas continuam a se alimentar da fruta até que eventualmente se tornem as bestas zumbidoras que conhecemos como moscas. O círculo da vida não é lindo? Enquanto frutas do supermercado passam por fiscalizações rigorosas para atender os padrões de consumo, ocasionalmente anomalias como essa escapam se uma mosca da fruta for capaz de se enterrar na fruta sem ser detectada. Mas essa anomalia que Hansen viu não foi suficiente para afastá-lo de sua fruta favorita. Tendo recebido um cartão presente da mercearia como compensação, ele tinha muito dinheiro para gastar em seu vício recreativo em laranjas, embora esperemos que sem a proteína adicionada da próxima vez. Pelo no amendoim. A Anvisa, que significa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a instituição brasileira responsável por manutenção das normas de segurança alimentar. Então é muito alarmante descobrir que eles realmente aprovam até 1 pelo de roedores a cada 100 gramas de alimento, e a diversão não para por aí. As normas oficiais afirmam que um frasco precisaria de 10 fragmentos de insetos, como moscas e aranhas, a cada 100 gramas de alimento antes de representar risco para a saúde, o que significa que você provavelmente está consumindo proteína além da que está na descrição do rótulo. Em 2008, uma empresa norte-americana foi abalada quando sua manteiga de amendoim, sob as marcas Peter Pan e Great Value, deixou 714 pessoas doentes e 9 mortes. Tudo começou quando o CEO Stuart Parnell descartou relatórios internos de que seu estoque estava contaminado com poeira e fezes de rato. Como resultado dessa ignorância voluntária para manter os padrões de segurança, Parnell vendeu conscientemente um lote de manteiga de amendoim que finalmente provou conter quantidades letais de salmonela. Tudo porque, segundo ele, não podia se dar ao luxo de perder outro cliente. Ironicamente, isso fez com que ele perdesse 9 clientes para sempre, já que eles morreram de seus amendoins envenenados. No final, no entanto, a justiça reinou suprema. A Peanut Corporation of America foi extinta e Parnell, o predador de amendoim, foi penalizado com 28 anos de prisão em 2015. Mas no que diz respeito aos sanduíches de manteiga de amendoim, parece que nem o pão está a salvo de traços desconcertantes. Além da farinha e do fermento, há uma fera inesperada à espreita em nossos pães, e seu nome é L-cisteína. Sob a máscara deste nome vago encontra-se uma verdadeira desconfortável, cabelo humano. Sim, nossos pães de supermercado são carregados com o material.
como é relatado para fortalecer o glúten e alimentar o fermento, que produz um pão confiável e reduz o tempo de produção. A boa notícia é que é usado principalmente na produção comercial de pão, então fazer compras localmente em padarias significa que você pode evitar este emaranhado. Enquanto a L-cisteína, um aminoácido, é principalmente proveniente de chifres de vaca e penas de pato e galinha. The Guardian também relata que o cabelo humano é frequentemente usado, principalmente varrido do chão do salão de cabeleireiro chinês e em nossos pães. Bem, mais ou menos. Primeiro, o cabelo é fervido em ácido clorídrico concentrado e carvão ativado, depois tratado por eletrólise, resultando no aminoácido utilizável. Então, embora não seja como se você encontrasse cabelos reais em seu pão, mas ainda parece uma versão menos mortal de Swing Todd. Atum extraterrestre. Nada que vem em lata é particularmente fresco, e embora o preço barato, procure refletir sobre qualidade inferior. Eu diria que encontrar uma criatura alienígena escondida em sua lata de atum é apenas um passo longe demais. Em 2015, a mãe britânica Zoe Butler encontrou vida extraterrestre dentro de sua lata de atum, ou assim parecia. Enquanto ela abria a lata, uma criatura de 2 olhos sem membros olhou para ela boquiaberta. Stuart Hine, o Museu de História Natural de Londres, identificou a criatura como um jovem Simotoa exigua. Não um alienígena, mas um parasita comedor de língua. Essa criatura entra nos peixes pelas brânquias e corta os vasos sanguíneos em sua língua, fazendo com que caia. O Simotoa se liga ao toco restante e se torna uma nova língua do peixe, alimentando-se de seu sangue e muco bucal. Felizmente para Zoe, seu piolho de língua já estava morto. Além disso, ele não tem guerras, então sua língua foi deixada intacta, embora eu tenha certeza de que sua presença ainda deixou sem palavras. Embora seja possível que esse carinha tenha se agarrado à língua de um atum, como ele faria isso na lata de uma peça? Desafiou a explicação. A empresa que fabricou a lata de atum acreditava ter uma explicação. No entanto, eles acham que a criatura pode não ter sido um piolho de língua, mas sim Megalopa, uma pequena raça de caranguejo que o atum ataca. A empresa sugere que suas pernas provavelmente foram cortadas durante o processo, deixando o corpo de olhos esbugalhados para trás. Seja qual for o motivo de sua presença, vou pular a salada de atum por um tempo. O restaurante de Reddit. Reddit é um verdadeiro caldeirão do estranho, maravilhoso e tudo mais. Então, se acontecer de você encontrar algo nojento espreitando na sua comida, então não há lugar melhor para compartilhá-lo. Vamos dar uma olhada nos pratos não tão bons do Reddit. O primeiro é do usuário April Valgren. Enquanto ela enfiava um saco de Cheetos, ela se deparou com um chip de formato estranho. Compartilhando com o Reddit para tentar descobrir o que era, a seção de comentários sugeriu que isso não era chip. Em vez disso, este era um rato que tinha sido espremido, assado, temperado e selado em um pacote de Cheetos. E embora haja pouco para confirmar que esse foi o caso, o fato de a textura ter sido descrita como espamódica dura me leva a supor que isso não era Cheeto. E o que poderia ser pior do que encontrar um rato em seus Cheetos? Bem, talvez encontrar um cérebro dentro da sua salsa verde? Sim, este vem do usuário Zapple27. E embora seja improvável que fosse realmente um cérebro, você não pode negar a semelhança doentia. Alguns usuários nos comentários teorizaram podendo ser um aglomerado de goma xantana, um tipo de emulsificante usado na fabricação para estabilizar os ingredientes e evitar que se separem. Outros suspeitavam de uma mãe de vinagre, que é um disco gelatinoso composto de celulose e ácido acético que pode transformar líquidos em vinagre. Seja qual for o caso, eu absolutamente jogaria essa coisa no lixo. Esta próxima descoberta surpreendente vem do usuário Atomic Sipper. Depois de presentear sua família com lagosta no almoço de Natal, eles ficaram chocados ao descobrir que tinha sido reforçada com uma vela de ignição velha. Agora, isso não foi muito natalino, foi? Esses dispositivos são usados em motores de automóveis para acender combustível, mas nesse caso seu objetivo era aumentar sorrateiramente o peso da lagosta e, portanto, o preço. Surpreendentemente, isso aconteceu mais de uma vez. Como o colega Redditor Coller descobriu que o peso da sua lagosta também tinha sido adulterado pelo peso de uma vela de ignição. Então, ou há alguns pescadores sorrateiros por aí, ou essas lagostas precisam de um ajuste mecânico. Suco de besouro.
Quando se trata de doces, estamos todos cientes do seu alto teor de açúcar, mas existem outros ingredientes lá que devemos nos preocupar? Bem, sem rodeios, sim. A goma laca é um tipo de resina usada em doces, como jujubas, para conseguir aquela textura dura e brilhante na casca externa. Embora não se deixe enganar por este, pois a verdadeira identidade de goma laca é na verdade cocô de insetos. Sim, direto do cocô de inseto laque feminino que povoa a Índia e a Tailândia. O esterco é raspado dos galhos das árvores e através de um processo de tratamento, aquecimento e resfriamento é transformado em folhas planas de goma laca seca. Acredita-se que esta resina traseira tenha sido descoberta no século XIII e pode ser usado como qualquer coisa, de verniz para madeira a cosméticos e doces populares. Acho que o cocô de um inseto é o doce de outro, e acontece que há mais de apenas secreções de insetos em seus doces também. Os corpos esmagados e fervidos de insetos cochonilha também entram, escondidos sob o nome artístico de carmim ou vermelho natural 4. Esta receita asteca tem mais de 5 séculos e envolve insetos de cochonilha esmagados, fervido, tratado em soluções químicas para extrair sua coloração vermelha, que será usado como corante alimentar. De fato, antes de 2009, Stiglitz na verdade incluíam goma laca e carmim, significando que você não estava apenas provando o arco-íris, mas também um inseto morto e seu cocô. Laticínios assustadores. Roubar o leite materno de alguém soa como um ato criminalmente abominável. Ainda ao longo de 6.000 anos, transformamos o leite de vaca em uma indústria global no valor de cerca de 718 bilhões de dólares. Mesmo com o crescente veganismo, os números estão em alta, já que esprememos globalmente mais de 544 toneladas métricas de leite em 2021. Mas além das implicações um pouco estranhas de beber o leite materno de outro animal, existem outras razões pelas quais podemos querer dispensar laticínios? As vacas só produzem leite depois de terem um bebê, e com uma indústria de bilhões de dólares em cima disso, você pode apostar que os agricultores fariam qualquer coisa para obter seu aperto diário. A inseminação artificial repetida de vacas é prática comum, e as gestações frequentes das vacas podem causar uma condição conhecida como mastite. Isso não é só doloroso para a vaca, como faz com que o leite se contamine com sangue e pus, mas não em quantidades fáceis de detectar e filtrar. O leite para mastite é amplamente aceito, pois a Anvisa permite 1 milhão de células somáticas por mililitro de leite no Brasil, enquanto a Austrália simplesmente não há limite, e se isso não deixar um gosto amargo na boca, então talvez isso vá. Em 2016, foi informado que a mercearia australiana Coles tiveram que remover o leite de suas prateleiras porque continha não vestígios, mas muito cocô de vaca. Que se considerando a proximidade do rabo da vaca ao úbere, além do fato de que esses animais estão ligados a máquinas o dia todo, é razoável supor que esta é uma ocorrência comum. Enquanto a pasteurização elimina as bactérias nocivas, ainda é muito preocupante pensar no que mais podemos estar bebendo com nosso cereal. O leite de aveia de repente ficou muito mais atraente. Sobre o tema da colheita de materiais reprodutivos dos animais, também precisamos falar sobre galinhas e os ovos não fertilizados que adoramos devorar. Com o propósito original de dar vida do humilde ovo de galinha em mente, criações como o ovo longo quase parecem satânicas. Esta contaminação de algo tão sagrado foi projetada na Dinamarca há 46 anos pela empresa da Maile, com o objetivo de facilitar o corte de ovos cozidos perfeitamente uniformes. Para criar isso, os fabricantes primeiro separam a clara da gema. O branco é cozido em um tubo cilíndrico oco, deixando um buraco no centro onde a gema será injetada para forjar a aparência de um ovo perfeitamente proporcionado quando fatiado, e enquanto ainda é 100% ovo. Algo cheira a peixe. Desde que o homem existe, também existe seu amor pelo álcool. Quero dizer, Jesus não diria não para uma gelada com os amigos hoje em dia. Nosso eterno cruzeiro de bebidas ocorre desde 7000 a.C., mas no que diz respeito ao vinho, seja vermelho, branco ou rosa, algo suspeito acontece com todos eles. Provavelmente acredita que seu vinho é feito apenas de suco de uva fermentado, certo? Afinal, isso é parcialmente verdade, pois há um ingrediente escorregadio frequentemente usado em vinho conhecido como isinglass,
que na verdade é um código para uma substância proveniente das bexigas natatórias secas de peixes. Bruto, hein? E o pior é que nem é necessário. A sua única finalidade é clarificar eficazmente o vinho e torná-lo menos nublado, algo que a maioria dos vinhos faz por si só em poucos dias. Mas com uma indústria de 1,8 trilhões de dólares em cima disso, tempo certamente é dinheiro, então eles escolhem acelerá-lo de maneira suspeita. Agora, isso não quer dizer que todos os vinhos contêm bexiga de peixe, mas muitos o fazem, tornando especialmente difícil para nossos amigos veganos obterem sua própria bebida. Fique tranquilo, porém, especialistas afirmam vinhos não filtrados sem isinglass são tão bons quanto, e honestamente, depois de alguns copos, tudo começa a parecer um pouco nebuloso de qualquer maneira. Surpresa no nugget. Em 1963, a humanidade foi abençoada com um humilde nugget de frango, graças ao cientista agrícola Robert C. Baker. Desde então, os americanos passaram a consumir uma média anual de cerca de 2,3 bilhões de nuggets, e isso é apenas do McDonald's. Mas se trata apenas de frango na massa crocante. Ou é algo mais fraudulento, como a lenda da internet do Glop Rosa nos faria acreditar? Bem, o McDonald's descartou esses rumores que mancham o nome do seu nugget. A gosma nessa imagem viral é supostamente sorvete soft, ou uma mistura de restos de carne e hidróxido de amônio usado como enchimento para alimentos, para animais de estimação, dependendo de quais fontes você consultar. Enquanto isso, o McDonald's afirma que seus nuggets são feitos 100% de peito de frango, mas quando esse material é moído, dificilmente parece muito melhor. No entanto, nem todos os nuggets são criados iguais e fontes online afirmam que nuggets de outros restaurantes e varejistas podem ter alguns ingredientes especiais neles, sendo estes tendões, tecido conjuntivo, gordura e até mesmo ossos esmagados, o que significa que há muito mais frango nesses nuggets do que você pode ter percebido. Mas no que diz respeito ao McDonald's, talvez não seja o Glop Rosa ou nuggets ósseos com os quais deveríamos nos preocupar. Em 2020, a britânica Laura Arber comprou um McNuggets de frango para sua filha de 6 anos. Parecia uma refeição feliz. Isto é, até que ela começou a se engasgar. Quando a Laura induziu o vômito de sua filha, ela ficou chocada ao ver as manchas azuis no que saiu. Logo ficou claro que, de forma alarmante, uma máscara facial azul tinha sido assada no nugget. Confira o que aconteceu quando Laura dissecou o nugget. Após retornar ao restaurante, Laura afirma que nem sequer recebeu um pedido de desculpas, mas ela estava preocupada se eles continuariam servindo seu estoque claramente contaminado. Surpreendentemente eles fizeram, mas ei, era 2020. Provavelmente foi uma divertida edição Covid do McLanche Feliz. A origem deste nugget mascarada permanece um mistério, embora seja provável que tenha caído de um dos operários da fábrica durante o processo de moagem da carne ou do corte do nugget. Se alguns desses fatos deixou você particularmente enojado, me conta aqui nos comentários e nos conte se algo assim aconteceu com você. Valeu e até a próxima!